Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é sexta-feira, o fim de semana chegou, dia 13 de outubro. O programa está começando e te convido a conhecer os destaques desta edição. Menina de 12 anos é estuprada no caminho da escola por 2 homens. Um deles segue foragido. Uma criança que só queria chegar na escola, mas que acabou tendo a vida manchada por um monstro. Folga de energia no feriado. Moradores da Zona Norte e Sul de Manaus ficam sem um abastecimento. Na Zona Oeste, o problema foi a falta d'água. Justiça determina que é responsabilidade da Prefeitura cuidar das ruas do Distrito Industrial. Tem ainda as dicas de oportunidade de emprego e recuperação de crédito para os endividados. E encerrando a Semana das Crianças, o roteiro do dia traz dicas culturais para os pequenos. Eu tô vendo aqui que vocês usam muito a área externa, né? Tem parquinho. A ideia é que as crianças se sintam em casa, realmente? Isso. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, um excelente dia para você. Já estou ao vivo com as principais notícias dessa manhã e você pode participar do programa com a gente. É muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. Pode enviar vídeo, foto, solicitar a sua reportagem pelo nosso WhatsApp. Anota o nosso número, é o 99225-8767. 99225-8767. Você também pode entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. Não esquece que também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. E uma menina de 12 anos foi sequestrada e estuprada por 2 homens no bairro do Aleixo. Um dos suspeitos do crime já foi preso, mas o comparsa dele continua solto. O crime aconteceu na véspera do Dia das Crianças. Uma criança que só queria chegar na escola, mas que acabou tendo a vida manchada por um monstro. Hoje, Dia das Crianças, a gente está comemorando o Dia da Criança, está comemorando isso aqui, entendeu? Francismar Videira da Cruz, de 40 anos, é acusado de ter abusado de uma garota de apenas 12 anos. Tudo aconteceu quando a vítima estava indo para o colégio na manhã dessa quarta-feira no bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. A garota sempre vai para a escola por um caminho mais movimentado. Só que já eram 7 horas. E como ela estava atrasada, decidiu vir por um caminho mais curto, exatamente aqui passando pelo Hip Hop. Quando ela entrou aqui para pegar a rua Castro Alves, foi que o pior aconteceu. O Francismar estava encostado exatamente aqui e ao lado o comparsa dele. Assim que a garota passou, o Francismar olhou para ela e perguntou: "Para onde você vai?" A menina então disse: "Vou para a escola." Francismar disse: "Você não vai não." Pegou o cabelo dela e enrolou. A partir desse momento, a garota foi arrastada até um carro que estava exatamente aqui neste ponto. Era o carro dele. E o comparsa, a todo instante, ameaçava a garota e colocava uma faca no pescoço dela. Os criminosos, então, foram mais para a parte de cima do bairro. Deram uma volta com a garota e, em seguida, retornaram e pararam com o carro exatamente aqui, nesse ponto. E agora o veículo está dessa forma por causa da revolta da população. Eles desceram com a garota e entraram nessa casa. Assim que entrou aqui, Francismar logo se revelou um monstro e passou a abusar da garota. Em seguida, eles a deixaram trancada no quarto e saíram. Já por volta da 1h da tarde, eles retornam. E a partir daí, os abusos começaram novamente. O comparsa de Francismar ficou sempre aqui do lado de fora, de vigia. Depois
que eles fizeram, a monstruosidade com a garota, novamente, a colocaram no carro e em seguida a abandonaram a poucos quilômetros daqui, no mesmo bairro. Assim que chegou em casa, a vítima logo contou aos pais o que havia acontecido. Foi aí que a polícia militar entrou em cena. A garota conseguiu apontar o local onde os abusos aconteceram. Não demorou muito e Francismar foi preso. Mas a polícia ainda está à procura do comparsa dele. A vítima foi encaminhada ao IML. O exame de conjunção carnal deu positivo. Francismar vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Na audiência de custódia na tarde desta quinta-feira, o juiz decidiu que Francismar vai continuar preso. A família da vítima esteve lá. Como eu estou sentindo aqui, eu sou homem, eu sei como é que está a situação. Entendeu? Eu fico tremendo com o desgraçado. Esse aí era para estar, era morto, entendeu? Ele teve sorte que a população não pegou ele, que era para ele estar morto, ele. Entendeu? Agora que a gente fica caindo nossas fichas, como é que está acontecendo as coisas, entendeu? Um dia que é para a gente estar comemorando em casa com a família, está acontecendo isso aí. Nós passamos o dia todo procurando, né? Fomos procurar as câmeras, onde tinha câmera, para poder localizar, né? E com a graça de Deus a gente conseguiu, né? Aí passamos a tarde todinha, à noite. Fomos dormir, era 2 horas da madrugada andando, entendeu? Para conseguir prender esse desgraçado. A justiça vai ser feita e ele vai pagar. E no município de Maués, outro caso de estupro foi registrado. A vítima foi uma criança de apenas 3 anos. O repórter Jeandro Soares traz esse caso. Uma guarnição da Polícia Militar de Maués prendeu um homem de 56 anos de idade suspeito de estuprar uma criança de apenas 3 anos. Segundo o sargento Aldenor Lira, o Jairo da Silva abusou sexualmente da vítima em um barco de propriedade dele na zona rural do município. O suspeito foi conduzido à 48ª Delegacia Interativa de Polícia de Maués e deve ser encaminhado ao presídio da cidade. A criança está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar, o exame médico comprovou o estupro e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. E uma jovem de 15 anos está desaparecida há mais de 10 dias. Ela foi vista pela última vez quando acompanhou o namorado até a parada de ônibus no bairro Cidade de Deus. A família está desesperada. Bairro Braga Mendes, zona norte de Manaus. Nessa casa, uma família vive um drama. O casal Damião Rodrigues e Ana Arantes tem 4 filhos. José Carlos, de 12 anos, Ana Carolina, de 19 e Ana Paula, de 20. Mas Dona Ana e seu Damião estão preocupados com a 4ª filha, Ana Cristina Arantes Rodrigues, de apenas 15 anos. A garota está desaparecida desde o último dia 30. De acordo com a família, ela foi vista pela última vez com o namorado, o tatuador Leonardo Santos, 8 anos mais velho. Manhã de sábado, 7 horas, foi a hora que a dona Ana acordou para trabalhar. Então, ela foi se despedir da filha que estava aqui no quarto. Mas quando ela abriu a porta, viu que a filha estava com o namorado, Leonardo. Então, para não incomodar, Dona Ana fechou a porta e deixou os dois dormindo. E saiu. Já por volta das 7h30 da noite, Dona Ana retorna para casa, mas não encontra nem a filha e nem Leonardo. Então, ela não estranha a situação. Imagina que Cristina e Leonardo estão em alguma parte da cidade se divertindo. Só que uma semana passou e o coração da Dona Ana ficou um pouco apertado. Ela sentiu que algo estava errado. Então não pensou 2 vezes. Pegou o telefone e ligou para Leonardo. Mas, para a surpresa dela, Leonardo disse que também não tinha notícias da própria namorada. Aí eu achava que ela estava dormindo na casa dele, né? Aí eu comecei a ligar e não atendia o telefone, comecei a vasculhar tudo, e até que
Uma semana depois eu consegui desbloquear o celular dela e comecei a mandar mensagem para todas as amigas, né? Todo mundo dizendo que não tinha notícia dela desde o dia 30. Ela deixou o celular em casa? Deixou o celular em casa. Segundo a família, Cristina já estava namorando o Leonardo há pelo menos 4 meses. Mas em seu perfil em uma rede social, o tatuador aparece como solteiro. Fato que deixa a mãe da garota desconfiada. Hoje de manhã eu descobri isso, né, que ele disse para uns amigos dela que ele não namorava com ela. E isso aí veio me deixar mais preocupada ainda. Dona Ana também estranha o comportamento de Leonardo perante o desaparecimento da namorada. E ele, assim, dizia que não sabia só e mostrou aquela preocupação, mas não tanto interesse, né, que nem os outros amigos dela, né, porque os outros mostraram muito interesse em me ajudar, em procurar. Inclusive, eles fizeram o pôster dela, né? Colocaram no jornal primeiro do que eu. Eu já fui depois procurar a TV, né? Fui procurar a delegacia, que eles disseram, não, dona Ana, a senhora não pode deixar passar. A Cris é uma pessoa muito importante para a gente. Por telefone, Leonardo negou o relacionamento com Cristina e disse não saber o paradeiro da amiga. Deixa eu te falar, você é namorado da Cristina? Não, eu não sou namorado, eu fui mal interpretado, porque eu sou namorado dela, eu sou amigo dela. Você dormia na casa dela, você tinha um relacionamento com ela? Oi? No último dia 30, você dormiu na casa dela e, segundo a família dela, vocês tinham um relacionamento de cerca de 4 meses. Não, 4 meses não, era 2 meses que eu conhecia ela, entende? A gente era bem próximo mesmo. Você foi a última pessoa que esteve com ela? Isso. Como é que foi a última vez que vocês se falaram? A última vez que você viu a Cristina? Bom, a última vez foi de manhã, eu pedi pra ela me levar na parada, entende? Aí ela foi e me levou na parada, vestiu, aí a gente foi. Ela me deixou na parada e eu vim embora. O que é que o coração de mãe diz nesse momento? Que ele sabe de alguma coisa. Uma mãe, ela suporta tudo, menos a perda de um filho. E a insegurança no transporte coletivo continua fazendo vítimas. Essa semana, um rapaz foi esfaqueado ao reagir a um assalto quando descia de um ônibus no centro da cidade. A agressão aconteceu aqui na Avenida Getúlio Vargas, uma das mais movimentadas do centro da cidade, em plena luz do dia. A vítima estava descendo de um ônibus ali, naquela parada, quando foi abordada pelos assaltantes. Ele reagiu ao assalto e aí ele acabou recebendo 2 facadas que atingiram o braço e a perna dele. Ali mesmo no local, a população tentou fazer o atendimento de saúde, né? A polícia foi chamada e a equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária veio aqui atender a essa ocorrência. Os assaltantes conseguiram fugir e as pessoas que estavam na parada filmaram o homem que não teve a identidade revelada. Ele também recebeu o atendimento de saúde do Serviço Móvel de Urgência e foi encaminhado ao Hospital 28 de Agosto sem risco de morrer. As pessoas que frequentam o centro da cidade falam sobre a segurança aqui nessa área. Não pode andar aqui no centro, que uma vez eu fui até assaltado aqui no centro, né? Na estação dos ônibus aqui em Manaus. Realmente está péssimo, está uma calamidade. A gente não tem, assim, uma defesa. A gente entra, a gente não sabe se vai ser assaltada, se a gente vai chegar vivo em casa. Então, hoje em dia é muito difícil. Nas ruas, a gente vive com medo, a gente olha para trás, com medo de ser assaltada. Em 2017, já foram registrados 2.900 assaltos a ônibus somente aqui em Manaus. A média é de 12 crimes por dia. O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo já tem até o prejuízo, R$ 786 mil. A linha que mais sofre com a ação dos assaltantes é a 560, que atende a zona leste da cidade e vem para cá, para o centro de Manaus. O Sinetran acredita que o que atrai os bandidos é justamente o dinheiro que é pago pelos passageiros nas catracas e defende que o sistema passa a ser 100% automatizado. Mas tem muitos usuários do transporte coletivo que também têm perdas com esses assaltos, o que significa que a segurança precisa melhorar e que
que os usuários também precisam ter a atenção redobrada, não só dentro dos ônibus, mas também ao andar aqui pela cidade. É questão da pessoa ter cuidados, né? Não andar com o celular, no caso eu deixei, né? A bolsa, você diminuir o tamanho da bolsa, porque tem gente que anda com bolsa do tamanho de uma sacola, né? Uma bolsinha pequena, procura esconder, né? Pouco dinheiro, joia de valor. Então, assim, é questão da pessoa ter o cuidado e, caso passar por essa situação, né, deixar acontecer, não tentar esconder nada, porque a pessoa geralmente não leva só os objetos pessoais, né? E sim a vida da pessoa também. E ainda na Zona Norte, um vendedor ambulante foi morto com 2 tiros na cabeça no conjunto Oswaldo Frota. O vendedor ambulante Aloísio Gomes Araújo, de 43 anos, foi executado com 2 tiros na cabeça na manhã desta quinta-feira, aqui na Rua H, no conjunto Oswaldo Frota, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Segundo informações de testemunhas que preferem não se identificar, a vítima estava sentada exatamente aqui nesse ponto quando um homem a pé se aproximou dele e efetuou um tiro. Quando a vítima já estava no chão, foi surpreendida com um outro tiro na cabeça. Os populares chegaram a ir atrás do suspeito, mas não conseguiram nenhuma resposta. Agora, o que chama a atenção é que os comerciantes que trabalham aqui na Rua H contam que o vendedor era um homem direito, não tinha problema nenhum com ninguém. Essa informação também condiz com a família. A família diz que o vendedor Aloísio era um homem trabalhador, ele trabalhava com acessórios de telefone e nunca teve problema com ninguém e também muito menos com problemas de droga. Portanto, essa situação fica agora para a polícia investigar. E a Polinter prendeu aqui em Manaus 2 pessoas suspeitas de matar um motorista de Uber lá em São Paulo. A Carol Queiroz traz os detalhes. A travesti de nome Alan Leite Cardoso foi presa e uma outra travesti de 15 anos foi apreendida no início da noite desta quarta-feira por policiais da Delegacia Especializada em Capturas e pela Polinter. Elas são as principais suspeitas da morte do motorista de Uber, Felipe Araújo Lopes, de 31 anos. O crime aconteceu no dia 1º de agosto em São Paulo. De acordo com informações do delegado Bruno Fraga, titular da Polinter, as duas estavam em uma casa no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da cidade, e não confessaram o crime. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, o local onde o motorista de 31 anos foi morto é considerado ponto de prostituição. Ele teria parado o carro depois de perceber que alguém havia jogado pedras no veículo e, ao sair, ele foi então esfaqueado no peito e nas pernas. Ele chegou a ser socorrido, foi levado até um hospital da cidade, mas não resistiu. E por falar em segurança, a Praça da Saudade, que é um dos cartões postais aqui de Manaus, agora está toda sinalizada. A orientação é para alertar quem passa no local que existe um grande risco de ser assaltado. O local virou um território de criminosos. Hoje não é mais assim. Sabe o que é que encontramos aqui, além de muita sujeira e pichações? Dá só uma olhada nesse cartaz aqui. Pense, a segurança consiste na responsabilidade de saber e agir da maneira correta. Mulher, não se preocupe em expor joias em local com aglomeração, tornando-se vítima fácil para o bandido. Quer dizer que a mulher, então, segundo o cartaz, está errada em usar joias aqui. Porque se usar, sabe o que é que acontece? De certo, vai ser assaltada. Que é, você senta aqui, de repente passa alguém, você sempre dá aquela olhada. Observando o movimento, qualquer coisa, esconde o celular, esconde a bolsa. Já tinha ouvido falar nessa fama aqui da praça? Já sim. Por quem? Amigos. O que é que eles falam? Amigos, familiares, todos falam que aqui é bem perigoso. Eu sabia que aqui é uma área bastante complicada em relação a assalto. Aqui é. Você sempre passa por aqui? Não, de vez em quando. De vez em quando? A gente vê muito na televisão, né? Mas quando passa, tem que passar... Já com a mão no bolso, já preparado. Ligado no 220? Já. É, conversando e olhando para um lado e para o outro. E olhando? É. Se não? Se não, bobeou, dançou, né? O único quiosque que está aberto aqui na Praça da Saudade é justamente este aqui. O único. Os outros fecharam, porque simplesmente aqui não existe policiamento. E como eu falei, olha só esse ponto aqui da Polícia Militar.
vazio, vazio. Não tem um guarda que fica vigiando a praça, a polícia também não vem. Alguma vez que vem a polícia, né? Tem ali a cabine ali, olha. Mas não vem, a polícia não está lá, né? Aquela cabinezinha ali fica a maioria das vezes vazia? É, vazia. Hoje não tem, olha, você está vendo que não tem, né? Entendeu? A gente fica aqui mesmo só pela misericórdia de Deus, né? Olha só o extremo em que chegou, né? Os próprios moradores decidiram sinalizar a praça, alertando os desavisados, os turistas, as pessoas que não frequentam o centro com frequência, de que existe a possibilidade de ser assaltado ao circular por ali. A gente sabe que essa possibilidade existe em qualquer local, mas isso acontece na Praça da Saudade porque já é com muita frequência. Se tornou uma rotina a quantidade de assaltos nessa área. E a praça, uma praça que ficou bem bonitinha, né? Foi reformada recentemente, é um local que eventualmente tem alguns eventos até para atrair público para a região, eventos com flores, esse tipo de coisa. E aí você circula e imagina e se depara com uma placa como essa, né? Você provavelmente já vai evitar circular no local. É como se você fosse na praia em Recife com alerta de tubarão. Você não vai se arriscar e entrar na água, a não ser que esteja disposto a correr esse risco. E a mesma coisa com seus moradores, as pessoas que frequentam o centro da cidade. E é um alerta na cara da polícia, né? Um alerta na cara do sistema de segurança pública para dizer: a situação é essa, a gente precisa de vocês e alguma atitude precisa ser tomada, tanto da Polícia Militar, que é a área que responde por essa área, se não me engano, o primeiro DIP responde por essa área aí da Praça da Saudade, e tem também a questão da Guarda Municipal, né, que pode ficar circulando nessa praça para evitar que esses assaltos sejam tão frequentes. O espaço do Manhã no Ar fica aberto tanto para a Prefeitura se manifestar em relação à Guarda Municipal, quanto também ao Sistema de Segurança Pública do Estado. E se no centro da capital os criminosos já fazem a farra, imagina só nas periferias. Na comunidade Campo Dourado, na Zona Norte, os moradores não podem se dar ao luxo de ficar na frente de casa. Preste atenção nesse homem de moto que aparece nessas imagens. Ele trafega pelas ruas do Campo Dourado, do bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O vídeo foi gravado por uma câmera de segurança da casa de um dos moradores no último dia 2. O motoqueiro está à procura de alguém para assaltar. Infelizmente, ele acaba encontrando. A partir daí, o suspeito não é mais visto pelas câmeras. Era manhã de sábado. Já passavam das 7 horas. Exatamente aqui, onde estou sentado, em frente a esta casa, na Rua Tupi, uma jovem estava mexendo no celular. De repente, ela ouve um barulho de uma moto se aproximando. E imagina que pudesse ser um assaltante. Mas não tem nenhuma reação e permanece sentada. Poucos segundos depois, o motoqueiro para exatamente aqui ao lado. O homem, que estava sem capacete, saca a arma e anuncia o assalto. Ele olha para a mulher e diz: "Passa o celular." A jovem então tenta argumentar com o bandido e diz: "Por favor, não faça isso." O homem então coloca a arma na cabeça da jovem e diz: "Você tá maluca? Vamos, passa o celular." Ela não teve o que fazer e entregou o aparelho telefônico. O bandido fugiu tranquilamente, deixando a vítima em choque. Pegou a arma e apontou na minha cabeça, né? E eu peguei e entreguei. Na hora eu fiquei em estado de choque. Eu não conseguia levantar, não conseguia falar, não conseguia nada. Menos mal seria se essa fosse a única história de assalto do Campo Dourado. Eu não ando nem de bolsa, sabe? Porque assim, né, a gente sabe que as coisas tá perigosas, como dizer, não é só aqui, né, praticamente Manaus todo, né, mas as coisas do jeito que tá assim, eu tenho medo, sabe, de sair na rua. Minha filha, ela também já foi roubada, né, porque aqui a gente liga, não aparece nenhuma viatura, já fiz várias ligações, porém nenhuma delas, não aparece de jeito nenhum. Inclusive, todas as vezes em que a gente se sente inseguro aqui, passa alguém correndo: "Olha, fulano foi assaltado ali, levaram a bolsa", né? E aí eu ligo
Peço para que eles deem uma passada aqui, para que possivelmente possa encontrar ainda, né? A pessoa que furtou o objeto, mas aí nada disso a gente consegue aqui. O histórico de violência do local acabou deixando a maior sequela na vida dos moradores: o medo. 2 vizinhas já se mudaram daqui por conta disso. Entraram na casa dela, os caras que chegaram, uma foi lá, abriu o miolo da porta, enquanto o outro ficou na moto. E aí depois, logo em seguida, veio o carro, entrou na garagem e levaram tudo de dentro da residência. Então se mudaram por conta disso. Agora são 6h24. Vamos saber onde o nosso drone está nesse exato momento. Olha só essa bela imagem nessa manhã de sexta-feira. Estamos na ponte Rio Negro, né? Muita gente deve cruzar essa ponte hoje, né, para aproveitar o fim de semana na região metropolitana, nos municípios de Iranduba, Novo Airão e Manacapuru. Trânsito completamente tranquilo nessa área da cidade e o dia amanhece bem, né? A gente vai ver agora a temperatura. Nesse exato momento, a gente está com a temperatura de 26 graus e tem possibilidade de chuva ao longo do dia de hoje. 30% de que chove, o sol deve se pôr às 5h51 e essa temperatura máxima deve chegar... Quanto, produção? 30 graus é a temperatura máxima, uma temperatura amena até, levando em consideração que a gente está ainda no mês de outubro, né? A sensação térmica deve ser bem superior. Agora nós estamos com 26 graus, com uma sensação já de 29. O que essa temperatura é medida à sombra. Então, quando a gente vai para o dia a dia, para a nossa realidade no trânsito, quando a gente chega no horário de meio-dia, engarrafamentos, tudo isso colabora para que essa temperatura fique mais elevada. Então, a máxima deve ser de 30 graus e pode ser bem mais alta, levando em consideração a sensação térmica. A nossa linda ponte Rio Negro, ó, dá para perceber que o rio está com um nível bem baixo, né? Dá para a gente ver as estacas da ponte agora com essas imagens feitas pelo Alex Gomes no nosso drone. Agora eu vou para o intervalo, mas volto daqui a pouquinho. A gente tem a nossa interação com a Rádio FM O Dia. A Justiça determinou que a Prefeitura cuide das ruas do distrito. E você vai ver que o feriado foi de calor para muita gente. Eu não estou falando de balneário, não. Estou falando da falta de energia mesmo na cidade. É um instante só, eu já volto.